Fala pessoal, se tem alguém que realmente está em pânico é o Gustavo Guerra. Gustavo Guerra foi condenado agora há pouco, né? Saiu a matéria aqui no Globo e o cara literalmente ele ficou ensandecido. Ele literalmente ficou ensandecido. Aí você fala assim: "Ah, mas não, Cláudio, peraí, não é assim, ele não tá desse jeito". Bem, pra você ter uma noção, ele falou que a decisão da promotora lá, ou pelo menos, né, o ataque, a denúncia da promotora era esdrúxula. Foi nas redes sociais e falou assim: "Não é assim, você não pode falar comigo, sua petista". O Gustavo Guerra ficou ensandecido. Aí você fala assim: "Ah, mas não, Claudio, ele ficou nervoso e tal", mas foi tudo e não, sabe o quê? Ele foi condenado e vai pagar uma multa gigantesca, né? E a casa tá caindo de vez pra ele. Eu vou te falar, o cara fez cada loucura nesse processo, o Gustavo Guerra, que é um negócio assim que é inacreditável. Você vai falar assim: "Pô, Cláudio, eu não acredito". Você tá vendo aqui o Gustavo Guerra? Você não tá vendo? Você tá vendo aí eu. Mas agora você tá vendo aqui o Gustavo Guerra, que está com sérios problemas com a justiça. Essa que é a realidade. Ele foi tentar agradar o Bolsonaro aí, e a casa caiu de vez para o Gustavo Guerra. A coisa ficou complicada para ele, né? Porque ele foi dar um dia engraçado lá para a justiça e parece que o juiz não gostou muito. Parece que o juiz não gostou muito da atitude dele e aí começou a citar Código Penal, Código Eleitoral. Eu vou te contar toda essa situação, mas antes disso, né? Antes de você ver qual é o motivo da condenação do Gustavo Guerra, amigo aí do Bolsonaro, né? Já aproveita e já deixa um like aí, deixa eu me apresentar, né? Pedir like agora, né? Nem me apresentei. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. E ó, seja bem-vindo. Vamos ver sobre esse cara aqui, a matéria que saiu no Globo aí, a casa caindo para ele. Ele foi tentar agradar o Bolsonaro, foi partir para cima do trabalhador e parece que o Ministério Público do Trabalho acho que não gostou nada da ideia. Partiu pra cima de modo, né, draconiano, partiu pra cima dele assim, ó, e, a casa caiu de vez, tá? Então já aproveita e já deixa um like aí e a gente vai falar mais sobre essa situação do Gustavo Guerra, que já tinha, né, até um tempo atrás aí, ele já tinha, consequentemente, ele já tinha um tempo atrás atacado o povo brasileiro. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, mas não, tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo". Não tá, não. O juiz mostrou pra ele que não tá. A promotora, e pelo visto vai ter mais um outro processo, né? Pra cima dele aqui. Essa que é a realidade. O que aconteceu aí com o Gustavo Guerra? O Gustavo Guerra é condenado na justiça e vai pagar aí cerca de 80 mil reais por coagir ou por, de certo modo, intimidar os funcionários e pedir voto para Bolsonaro na empresa. Ele, o Gustavo Guerra, como eu acho que essa é a pronúncia do nome dele, né? O Gustavo Guerra, ele deu um dia engraçadão, né? "Ah, não, eu pinto e bordo aqui no Brasil, não tem justiça", né? Agiu como se não tivesse, porque foi o que a promotora alegou. Pelo menos a que a gente vai acompanhar na matéria ali, ele agiu como se, né, aqui terra sem lei. Vou nas empresas, ele foi na empresa aí, de certo modo, e partiu pra cima dos funcionários. Imagina você tá no seu horário de almoço, o cara falar assim: ei, você vem aqui. Eu vou fazer uma apresentação aqui, você vai ter que vestir, né? Vai ter que vestir tal uniforme e votar em quem eu quero. Já parou pra pensar? O Gustavo Guerra surtou de vez. Ele falou assim: "Ah, mas não, eu tô com o Bolsonaro, tô fechado com o Bolsonaro e não abro", né? E aí, partiu pra cima. Só que aí, a casa caiu de vez pro Gustavo Guerra, porque parece que eu não sei se gravaram, não sei se filmaram. Se filmaram. Se filmaram. Desculpa, tá rindo, mas é porque quando você vê alguém que, de certo modo, parte pra cima do trabalhador, né? As pessoas já vivem aí, pegam ônibus lotado, né? Comem aquela marmita, né? Muitas vezes que não dá nem pra esquentar direito, e aí vem um cara no horário de almoço e dizer que tem que votar em quem ele quer. Por quê? Sabe-se lá? Você nunca viu o cara. Eu vou te contar aqui a história, porque senão você vai falar assim: "Ah, mas Cláudio, mas peraí, quanto que foi? Quanto que eles pediram?". Eu vou te falar. Matéria do Globo, que já logo na capa tá dizendo assim: "O Gustavo Guerra é condenado a pagar 80 mil reais por intimidar funcionário e pedir voto para Bolsonaro". A Justiça de Goiás, né, partiu pra cima dele, tá? E a coisa ficou complicada. Ele tá sendo acusado aí supostamente de assédio eleitoral no ano passado. Aí ele falou assim: "Ah, mas não, Bolsonaro vai ganhar as eleições, então eu simplesmente posso fazer isso". Ah, é? Não pode. A promotora partiu pra cima e provavelmente vai processar de novo. Já ganhou uma nota lá, essa aqui é a realidade, né? E a casa vai cair mais. Então você tá vendo aí a situação do Gustavo Guerra.
A justiça lá de Goiânia condenou o Gustavo Guerra, deputado aí, de certo modo, amigo do Bolsonaro, a pagar aí um valor de 80 mil reais por supostamente cometer assédio eleitoral. É aquilo que o cara, pelo fato dele ser mais forte, né? Porque tem sempre na relação de trabalho, tem sempre, né, ali o elo da corrente, aquele que é desfavorável, né, é mais sensível, e é o funcionário. Ele não tem poder. E aí, o que que acontece? Fica ali o patrão, fica algum irresponsável que é político e vai lá e fica em cima. Você vai ter que fazer, você vai ter que fazer o que eu quero fora daqui, você vai ter que votar em quem eu quero. Só que parece que eu não acredito que gravaram aí o Gustavo Guerra e a casa caiu, tá? Ele ficou ensandecido. Só pra você ter uma noção, vai pagar aí 80 mil reais. Por quê? Porque ele, de certo modo, ele é acusado aí de ter ido pra cima dos trabalhadores, né? E, de certo modo, pedir para que as pessoas votassem no Bolsonaro a qualquer custo. De certo modo, pedir não, praticamente um tanto que quase que obrigar. Ele, o Gustavo Guerra, afirma que não foi bem assim, não é bem assim. Mas a promotora, né, partiu para cima. A condenação aí do Gustavo Guerra tá ocorrendo por causa do Ministério Público do Trabalho ter aceitado uma denúncia anônima contra o Gustavo Guerra e falaram assim, ó, ei, vem aqui, ó, tem um cara aqui que de certo modo ele é político e quer que a gente supostamente, eu vou colocar aqui supostamente, use tal roupa, assim, assim, assado. Eu vou te explicar, tá, o que que aconteceu. É uma loucura, meu. Aí a promotora, né, o Ministério do Trabalho aceitou a denúncia anônima e, de certo modo, processou o Gustavo Guerra, acho que essa é a pronúncia, tá? Então partiu pra cima e a promotora aí, a Janilda, né, realmente foi dura com ele, né? Disse assim, ó, a conduta desse rapaz aí é assintosa e de tal desrespeito ao ordenamento jurídico e pretensão de continuar utilizando as organizações, ou seja, as empresas para fazer propaganda eleitoral e aliciar os votos dos seus trabalhadores através do assédio moral com aí o apoio, supostamente, eu vou colocar aqui supostamente, dos empresários. Então, a promotora foi pra cima, por quê? O cara chega e fala assim, escuta, você precisa do emprego o ano que vem, né? Você aqui, você tá trabalhando nessa empresa aqui e tal, você precisa do emprego o ano que vem. Então, acho melhor você votar em quem eu quero, né? Só que o que que acontece? Provavelmente, né, o pessoal utilizou aí provas, gravaram, enfim, e partiu pra cima. Aí você fala assim, mas não, Cláudio, o Gustavo Guerra, ele é bonzinho, talvez ele tenha feito isso só em uma empresa. E engano seu, porque a promotora também, de certo modo, já foi dar uma analisada e, né, partiu pra cima e viu que ele tinha, né, feito supostamente, vamos colocar aqui, não só nessa empresa, mas em outras empresas também. Aí o Gustavo Guerra ficou, de certo modo, ensandecido com a promotora. Gustavo Guerra, você é valente mesmo? Por que você não fala isso no tribunal? Chamou a promotora lá, né, de decisão, chamou a decisão de esdrúxula e histérica petista. É isso. Você tá de brincadeira, comete esse tipo de ato vergonhoso, ridículo pra ir pra Goiás. Espero que as pessoas já saibam em quem não votar na próxima eleição, né? Comete esse ato e aí parte para cima da promotora, chamando de decisão esdrúxula, né? E também né, chamando a promotora de petista. Enfim, vamos colocar aqui no mundo das ideias. Então você tá vendo aqui a matéria do O Globo, tá? Essa aqui é a realidade e ele partiu pra cima, né? Chamou aí, vai ter que pagar 80 conta aí. E aqui, ó, tá? Essa é a parte aqui onde ele fala em seu pronunciamento nas redes sociais. O bolsonarista chamou a procuradora de petista histérica e caracterizou seu parecer como um esdrúxulo. A procuradora alega que ele esteve nos empreendimentos durante o expediente e cometeu ilegalidades, ou seja, né, não foi algo assim, de certo modo, de uma maneira voluntária. Ó, é o seguinte, sai do seu horário de almoço aí, para o que você tá comendo aí, vem pra cá, porque é eu que mando, é mais ou menos assim. Engraçado, né, Gustavo Guerra? Você não teve essa mesma capacidade de agir assim, porque é típico de você, do Nicolas Ferreira, dentre outros aí. Você não teve essa capacidade de ir lá diante do juiz, diante do juiz e agir dessa maneira, né? Por que você não falou isso para o juiz que você, né, agiu dessa maneira de modo ensandecido? Que é típico seu. Não fez nada por Goiás e, além de certo modo, não fazer nada por Goiás, age dessa maneira tentando coagir, constranger o povo goiano. Então é realmente uma vergonha e não é à toa, não é à toa que vai pagar aí cerca de 80 mil reais. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas tudo isso, cara, eu vou te contar, né?
Eu vou te contar quanto que o Ministério Público do Trabalho pediu, né, para o juiz, né? Toda petição você tem que colocar ali um valor e o pessoal, sinceramente, eles foram para cima, tá? Infelizmente, o juiz aqui concedeu só essa parte, ou pelo menos 80 mil reais, que eu acho que pouco pela atitude do Gustavo Guerra. Essa aqui é a realidade. É claro, ele vai ter que pagar aqui mais. É bem provável, 8 mil, né, 10% de honorário de sucumbência pelo fato de ter iniciado essa barbaridade. Tá, mas você fala assim, mas não, Cláudio, tá tudo certo, ficou só nisso os 80 mil. Não, não ficou, tá? O juiz partiu pra cima e de certo modo constrangeu essa realidade, foi pra cima mesmo, de uma maneira assim realmente absurda, tá? E falou pro Gustavo Guerra sobre a situação, como ele, né, estava agindo de modo, né, estranho. O que o juiz falou lá na resolução, né? Pelo menos ele apresentou lá a resolução de número 23.610 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 20, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares. Não se permite, assim, a distribuição ou a exposição de propaganda eleitoral dentro das empresas, especialmente com a exigência do uso de vestimentas, né, em referência ao candidato. Eu não acredito que esse cara, ele simplesmente decidiu que as pessoas, seja lá, sabe-se lá por qual motivo, elas vestissem a camisa do Bolsonaro, né? Isso é uma das coisas mais, assim, você imagina, né? Deus o livre guarde se o Bolsonaro tivesse ganho, mas, cara, isso é ridículo, isso não tem sentido em hipótese alguma, não tem sentido. Como que o cara faz um negócio desse, né? Espero que apareçam filmagens aí dele constrangendo as pessoas. E, né, é bem verdade que a empresa provavelmente não vai punir, mas não vai punir os funcionários. Agora, é importante lembrar que o pessoal pediu, o Ministério Público do Trabalho pediu 800 mil reais. Deveria pedir aí para 1 milhão, 2 milhões de reais. Assim, o Gustavo Guerra nunca mais iria em porta de empresa, de certo modo, coagir funcionário. É uma das coisas mais... isso é para você ver o nível que chegou aqui o Brasil. O juiz falou, isso aqui é crime, tá? Tá fundamentado lá no artigo 203 do Código Penal e também do Código Eleitoral, né? Essa atitude dele aí atenta contra os direitos fundamentais do trabalhador, em especial a liberdade de crença, né? E além de atingir a esfera aí da intimidade e da vida privada, escreveu o juiz, tá? Então, tá aqui o Gustavo Guerra realmente numa situação extremamente complicada e a promotora partiu para cima. O Ministério Público afirma, né, de certo modo, que esse Gustavo Guerra esteve aí nas empresas, mas não especificou quais, né? Mas o Ministério Público partiu para cima. Ainda falou assim, ó, nas reuniões o depoente aí faz exposições sobre a ideologia dos dois partidos, né? Que eu os pergunto, isso aqui é a fala dele... isso aqui é uma outra fala, né? Ele tentando dizer lá, mas tinha 50 pessoas, dessas 50 pessoas, 15 saíram. Enfim, o fato independente de ser de esquerda, direita, nenhum candidato tem o direito de fazer isso. É evidente que a esquerda, né, pela sua história, né, já expliquei isso aqui no canal, jamais faria uma barbaridade dessa. E nesse caso, o Gustavo Guerra errou. E principalmente se ele tiver obrigado as pessoas a usarem aí camisa do Bolsonaro, isso é uma das coisas mais vergonhosas. Mas cabe aí ao povo brasileiro de modo geral, né? O povo aí, né? Que, como é que eu posso mencionar pra você? Que tem aí um pouco mais de consciência, não votar em pessoas que, né, que tem esse tipo de comportamento. Esse cara, Gustavo Guerra, ele humilhou o povo brasileiro lá nos Estados Unidos, humilhou também o pessoal da África e agora a justiça tá vindo aí, tá? E caiu aí praticamente como uma algema, né, nos braços dele. Espero que o mesmo não tenha esse tipo de comportamento chinfrim mais uma vez. Assim, com 80 mil reais no bolso, ele vai pensar duas vezes antes de querer obrigar eu ou obrigar você a fazer a vontade dele. A gente tá em que era aqui, né, na era das, né, e até falar uma era meio complicada, mas em que regime? A gente não tá mais naquele outro regime não, Gustavo Guerra, tá? E é bom você se tocar. Você e o Nicolas Ferreira, né? Que é outro também, que é na mesma linha, que a Polícia Federal tá na cola aí. Enfim, ó. Realmente é complicado a gente falar de política aqui no Brasil. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força e deixa um like, comenta aí o que você achou de tudo isso, né, do Gustavo Guerra, né, sendo aí de certo modo condenado agora há pouco. Valeu, pessoal, um abraço.